Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar como explorar então o conhecimento. A percepção e a interação com um objeto, ele pode assumir diversas formas, o que possibilita uma compreensão mais abrangente da história, das transformações ao longo do tempo, no espaço e, em particular, das dinâmicas sociais. Se o tema for, por exemplo, pintura corporal, a comparação entre pinturas corporais de povos indígenas originários e populações urbanas pode fornecer informações esclarecedoras sobre o funcionamento de diferentes sociedades. Ao explorar temas como as origens das tintas utilizadas, os instrumentos utilizados para a pintura e também a duração dos desenhos no corpo, nós podemos obter insights sobre os deslocamentos necessários para obter a tinta e também as possíveis classificações sociais sugeridas pelos desenhos e pela natureza da comunicação expressa por meio da arte corporal. Utilizando assim uma outra linguagem aqui, como a matemática, por exemplo, a gente pode aprofundar aí a análise e também a comparação para identificar com maior clareza as semelhanças e as diferenças existentes. Então é possível elaborar gráficos e tabelas comparando quantidades, proporções de diversos aspectos, como também a mortalidade infantil, a questão da renda, postos de trabalho, uma infinidade de outras situações. Além disso, é possível realizar uma análise minuciosa dos desvios e também discrepâncias presentes nas informações contidas nesses gráficos e tabelas, proporcionando uma compreensão mais aprofundada dos dados comparados. Nós temos então a contextualização, na verdade, que é algo indispensável, para a questão do conhecimento histórico. E com base então em níveis bem variados de exigência, das operações mais simples até as mais elaboradas, os alunos eles devem ser instigados a aprender a contextualizar. Então é importante saber localizar os momentos e também os lugares específicos de eventos, de discursos ou até de registros das atividades humanas, e isso é tarefa fundamental para evitar a atribuição dos sentidos e dos significados condizentes aí com uma determinada época, um grupo social ou até uma comunidade ou território. É importante que os estudantes identifiquem ali em um determinado contexto, o momento em que uma circunstância histórica ela está sendo analisada, levando, claro, em consideração as condições específicas desse momento, não é mesmo? Fazendo isso, então, eles devem contextualizar o evento dentro de um quadro mais amplo, que, na verdade, envolve ali referências sociais, culturais e até referências econômicas. É possível, claro, distinguir os contextos e localizar os processos históricos, reconhecendo o que é particular em uma circunstância específica. Essa habilidade ela é tão necessária quanto enriquecedora, pois ela permite uma compreensão mais profunda e muito mais abrangente dos eventos históricos. O exercício da interpretação, seja de um texto, de um objeto, um mito, ou até de uma obra literária ou música, é fundamental para formar o pensamento crítico. Requer então observação cuidadosa, e claro, um conhecimento aprofundado da estrutura do objeto em questão, além das suas relações com outros modelos, com outras formas, sejam semelhantes ou até diferentes, que existem aí no tempo e também no espaço. Claro que a existência de interpretações diversas aí sobre o mesmo objeto torna evidente a relação entre o sujeito e esse objeto, e ao mesmo tempo em que estimula a identificação de hipóteses levantadas e a seleção de argumentos para a comprovação de diferentes proposições. O exercício pessoal da interpretação, ele também permite compreender
o significado histórico de uma cronologia e realizar o exercício das composições de outras ordens cronológicas. Então, essa prática, ela dá visibilidade ao seguinte questionamento: o que torna realmente um acontecimento um marco histórico? Vejam vocês que a análise é uma habilidade, digamos assim, extremamente complexa. Então, uma vez que ela envolve questionar e problematizar a própria escrita da história, reconhecendo que, apesar do esforço da organização e da busca do sentido, ela é realmente uma atividade sempre onde haverá algo que escapa. É um processo impossível, de ser concluído e incapaz de produzir resultados finais, exigindo do sujeito, claro, uma compreensão estética e principalmente ética, do objeto em questão. Ou seja, um dos objetivos significativos do ensino da história no ensino fundamental, que é a questão de estimular a autonomia de pensamento e também a capacidade de reconhecer que os indivíduos, eles agem de acordo com a época e o local onde eles vivem, com o intuito de preservar, com o intuito de transformar aí os seus costumes e também os seus comportamentos. Então, a percepção que existe é uma grande diversidade aí de sujeitos e história que estimula o pensamento crítico, estimula a autonomia e a formação da cidadania. A busca de autonomia também exige reconhecimento das bases da história. Por hoje é só, pessoal. Até mais.